A gente vive numa nova economia, numa economia digital. E a economia digital mudou completamente as regras de como que as empresas hoje conseguem ter sucesso. Como é que elas conseguem ter abrangência, ou seja, vender para muita gente, e automatização, ou seja, fazer o negócio rodar no piloto automático. Agora, existem duas partes que é muito importante que você entenda. A primeira parte é que tipo de produto que você vai criar. Nessa série de vídeos, você vai ver os 3 produtos viáveis para que você crie, transformando conhecimento em algo vendável. Mas tão importante quanto que tipo de produto você de fato tem, é como é que você vende esse produto. Porque não é só você ter um produto, é você saber vender um produto. E isso também mudou. O que a gente vai aprender agora, aqui nesse quadro, é como que funciona a venda de um produto digital. E principalmente, como que isso funciona na cabeça, na mente do seu consumidor. Então, a primeira coisa, eu já fiz alguns desenhos aqui para exemplificar quais são as etapas pelas quais um consumidor passa quando ele está num processo de descoberta de um problema, procura da solução e compra de um produto. Então, vamos acompanhar comigo aqui cada uma das etapas. A primeira etapa é o consumidor tranquilo. Por que eu chamo ele de consumidor tranquilo? Porque talvez ele nem saiba que tem um problema ainda. Então ele é tranquilo. Por exemplo, digamos que eu tenho 42 anos de idade. Digamos que uma dada hora eu entre no Facebook e eu veja a seguinte mensagem. Por exemplo, homens acima de 40 anos. Para homens acima de 40 anos. Você sabia que o colesterol na sua idade pode representar um risco para a sua vida? Caramba, como assim? Eu estava tranquilo e aí de repente eu descubro que eu tenho um problema. Agora eu não estou mais inconsciente com relação a um problema. Eu tenho consciência de um problema, o meu colesterol. E a partir daí eu passo a ser incomodado por esse problema. Eu passo para a segunda etapa. Da etapa do tranquilo eu vou para a etapa do incomodado. E é assim que acontece comigo, mas acontece com você e com o seu mercado, com qualquer um que esteja com algum problema, que precise de uma informação para resolver esse problema. Só que a partir daí, qual é o próximo estágio? É o estágio de pesquisa. Então eu vou pesquisar, eu me torno um pesquisador sobre soluções, sobre diversas soluções. E com isso eu vejo diversas soluções e passo a comparar uma solução com outra solução, para saber qual é a melhor para mim. Então, no estágio do comparador, eu posso, por exemplo, comparar um livro com uma academia. Eu tenho aqui um livro de receitas com alimentos com fibra que diminui o colesterol. Eu também posso ir para uma academia. Agora, o que é mais fácil? Eu ir até uma academia e todo santo dia, de 7 às 8 da manhã, eu fico lá fazendo exercícios aeróbicos, ou eu comprar um curso em 5 aulas que me ensina quais os alimentos, um curso online, que me ensina quais os alimentos que eu devo comprar para comer, mamão, por exemplo, que tem fibras. Ou então, o que é mais fácil? Se eu quero comprar um apartamento e eu estava tranquilo e de repente eu casei. A partir do momento que eu caso, eu tenho um problema, que é, eu preciso agora mudar para um lugar maior, eu preciso alugar um apartamento ou comprar um apartamento para viver com a minha esposa, então agora eu tenho um problema, eu estou incomodado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar soluções para comparar soluções e a partir daí decidir comprar ou não. Mas o que é mais fácil? Eu comprar um imóvel ou eu comprar um e-book que ensina as 12 maneiras para se economizar na compra de um imóvel? Muito mais fácil comprar o e-book, porque ele é uma informação valiosa, muito mais barata. É esse mercado de informações que você está entrando. Esse mercado de alguma informação que você tenha e que é importante para alguém que está sendo incomodado por um problema. Ok, agora, pensa o seguinte, a partir do momento que você compara uma solução com a outra, qual é o grande erro das empresas? Praticamente todas as empresas cometem o mesmo erro. E o erro é o seguinte, quando você entra num anúncio de revista, quando você vai para um anúncio de jornal, quando você clica em um anúncio num site, no Google, no Facebook, o que acontece é que você clica em um anúncio e você vai direto para uma página de vendas. Quando você lê uma revista,
Aquele anúncio é um anúncio que tenta vender alguma coisa. Esse é um grande problema. E sabe por quê? Porque você não está preparado ainda para comprar. O incomodado, ele não está preparado para comprar. O pesquisador também não está preparado para comprar. Ele está pesquisando ainda uma solução. Imagina o seguinte, eu quero comprar um tênis para corrida, mas eu não sou um corredor. Então o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar melhor tênis para corrida no Google, por exemplo. Ou então eu vou perguntar para meus amigos, ou então eu vou entrar numa página de uma marca de tênis de corrida, mas eu estou pesquisando, eu não sei ainda o que eu vou comprar. Então o grande erro, o primeiro grande erro das empresas, principalmente em uma época que as pessoas estão gastando cada vez menos, é tentar vender para quem não está preparado para comprar. E como que se prepara uma pessoa para comprar? Informando ela sobre aquilo que você vai vender para ela. Agora, olha que interessante. Aqui a gente tem o comparador, ele está comparando soluções, mas a partir do momento que ele começa a comparar soluções que ele não conhece, sim, ele não conhece, né? Se ele conhecesse, ele não teria um problema. Se ele conhecesse, ele já teria passado essa fase direto para o comprador. Então ele está comparando soluções. E agora acontece a pior fase da venda. Onde você mais perde vendas, onde os negócios mais perdem vendas. Quando o comparador se debate com uma parede. E essa parede é a parede das dúvidas e das objeções. Exatamente. Imagina o seguinte, digamos que eu esteja vendendo a você um curso de inglês. E você vai falar para mim, mas Conrado, eu não tenho... A minha segunda, terça e quarta-feira, ela é totalmente tomada. Porque eu já faço MBA, porque na terça-feira eu tenho uma outra atividade, quarta-feira eu tenho o encontro com os meus amigos. Então, eu não tenho segunda e quarta, terça e quinta, como geralmente os cursos de inglês são. Pronto, já é uma dúvida. Talvez o curso de inglês que eu esteja vendendo para você seja só aos sábados, ou então seja um curso online que você pode fazer a qualquer momento do seu dia. Você tem uma dúvida e essa dúvida impede você de comprar. Talvez você tenha uma outra dúvida, que é, mas Conrado, eu já sou um nível intermediário de inglês. Eu não quero misturar o meu nível intermediário em uma turma que tem muita gente do nível básico. Como é que você divide o nível? É uma outra dúvida. E a pessoa não compra enquanto ela não sanar essa dúvida. Talvez ela tenha uma outra dúvida ainda com relação ao curso de inglês. Mas Conrado, eu já falo alemão muito bem. E para quem fala alemão, aprender inglês é muito mais fácil, mas eu não sei nada de inglês. Será que não tem um método diferenciado para mim, que já fala alemão? Será que isso atrapalha? Ou então, eu nunca consegui aprender inglês na escola. Nunca! Ou seja, eu acho que o problema não é com o curso de inglês. O problema é comigo. O inglês não entra na minha cabeça. Você percebe como é que todas essas dúvidas, cada uma é como se fosse um tijolo dessa parede das dúvidas e objeções. É um tijolo. Eu não tenho tempo, eu sou um falante já intermediário, ou então eu sou um falante básico, ou então cada tijolo dessa parede é uma dúvida. Se você não destrói cada uma dessas dúvidas, você não consegue fazer com que o comparador se torne um comprador. Então, você não pode deixar que, nesse processo de vendas, que o comparador bata nessa parede e não consiga avançar. E como que você faz para isso não acontecer? Você usa um método, que é exatamente o método do negócio perfeito. Imagina o seguinte, quando você começa a pesquisar por uma solução, você vai ver alguns anúncios. Tem alguns anúncios, algumas pessoas que oferecem alguma informação para você. Só que ao invés de você, como empresário ou como alguém que vai montar um negócio, levar o pesquisador direto para uma página de vendas, quando ele ainda não está preparado para comprar, e é por isso que, geralmente, você tem uma taxa de vendas, de conversão em vendas, de 0,5%, 1%, ou seja, de cada 100 pessoas, uma compra. Porque as outras 99 não estavam preparadas para comprar. E com isso você acaba gastando dinheiro para atrair 100 pessoas e vendendo só para uma pessoa. Imagine se você tivesse um método de vendas em que você atraísse as mesmas 100 pessoas, mas você conseguisse vender para 8, 10, 15 pessoas. Não naquele momento, mas ao longo de, por exemplo, 10 dias, 20 dias, um mês.
Essa é a grande lucratividade que esse negócio perfeito te dá. É um método de vendas, não só o produto, mas também o método de vendas. E nessa série de vídeos você vai ver exatamente como é que esse método funciona. E a gente já está vendo boa parte aqui. Então imagina o seguinte, ao invés de eu levar a pessoa direto para a página de vendas, eu vou trazê-la para um material. Eu vou fazer um anúncio aqui, então vou fazer aqui um anúncio, e vou trazê-la para um material informacional. Só que esse material não é o produto ainda, ele é um material gratuito. Ele é o que a gente chama de recompensa digital. Imagine que, lembra do caso da pessoa que quer aprender inglês? Digamos que você ofereça para essa pessoa um teste gratuito de inglês, ou então um teste gratuito de japonês, ou então um teste para saber o quanto que ela se alimenta bem ou mal para um curso de emagrecimento, ou para uma academia, tanto faz. Você tem que ter um arquivo digital, pode ser um e-book, um livro digital, pode ser uma videoaula, pode ser um áudio, em que você oferece para essa pessoa que está interessada em um determinado assunto alguma informação gratuita para ela, mas para que ela deixe, por exemplo, o e-mail, um contato dela. Ou então que ela passe em uma página para você depois apresentar outros conteúdos para ela. Como assim? Vamos falar do e-mail. Digamos que para receber esse material ela te deixe o e-mail dela. Só que agora você tem o e-mail de alguém que quer aprender japonês, que seja. Alguém que quer se tornar uma maquiadora profissional, alguém que quer aprender a adestrar o cão. E aí é que acontece a grande sacada desse método, que é o seguinte. Depois que você tem o e-mail desse estudante, então eu chamo aqui de estudante, você começa a se corresponder por e-mail com essa pessoa interessada nesse assunto, para que você mate em cada um desses e-mails uma objeção. Então agora, o primeiro e-mail mata a primeira objeção. Ah, você quer aprender inglês? Ah, mas você está no nível básico ou você não tem tempo? Esse curso, um curso online que você vai vender de inglês depois, esse curso ele é feito na hora que você puder. Opa, você acabou de matar a primeira objeção. Ah, você está desconfiado em quem sou eu, professor? Eu fiz 5 anos de faculdade em Cambridge, eu tenho certificado X, certificado Y, eu tenho mais de 10 mil alunos que atestam o meu método. Ou seja, você está provando que você é confiável. Isso é uma outra objeção que você acabou de matar. Então, cada um desses e-mails, dessa comunicação, mata uma objeção. E com isso, você, aos poucos, vai matando todas as objeções dessa parede das dúvidas e objeções. Até que você faz com que essa pessoa, que simplesmente deixou o e-mail dela, agora está tendo cada vez mais informações, e esses e-mails não são propaganda, são informações úteis, que as pessoas olham e falam o seguinte: nossa, adorei isso, eu estou aprendendo cada vez mais, isso aqui é praticamente um curso mais de graça. Ela vira uma pessoa qualificada. Qualificada quer dizer, ela está preparada para comprar de você. Agora sim. Agora você vai apresentar o curso, ou o produto, o e-book, o áudio para ela, e aí você vai converter muito mais pessoas em compradores. O qualificado compra mais. Consumidor informado é consumidor comprador. Quando você tem um consumidor que não sabe o que ele vai comprar, ele não compra. Quer ver um exemplo? Digamos que eu esteja vendendo para você um Sbriefs por R$40. Não, vamos botar aí 2 por 60. 2 Sbriefs por R$60. Você compraria? A pergunta que está certamente passando na sua mente agora é: Conrado, mas o que é Sbriefs? Lógico, se você não sabe o que é Sbriefs, você não vai comprar Sbriefs. Se eu explicar para você o que é, talvez você compre ou não, porque agora você está informado. Ou seja, você passa a ser um consumidor qualificado para Sbriefs. Nem eu sei o que é Sbriefs. Então, o que você vai fazer? Você, ao invés de tentar vender Sbriefs, que é aquilo que o consumidor não sabe o que é, você vai ensinar a ele o que você vai vender, para depois você apresentar o produto para ele
para ele se tornar um comprador. Mas o método de vendas não para por aí. Quando você tem essa comunicação, você também descobre o que esse consumidor quer. E talvez porque as pessoas vão responder os e-mails. Você pode fazer isso num grupo no Facebook, por exemplo. Você pode fazer isso no YouTube, com vídeos que as pessoas comentem embaixo. Você vai descobrir exatamente o que o consumidor quer. Mas como você tem um produto digital, que é um produto que você ou alguém que você conhece está criando, você pode mudar o produto de acordo com aquilo que os próprios consumidores falam para você que gostariam de aprender. Então, olha como esse processo é perfeito. Você, ao invés de criar um produto e tentar vender esse produto para as pessoas, e talvez não seja exatamente aquilo que elas querem, você vai primeiro perguntar a elas, o que você quer? Você vai se comunicar com elas, para depois disso você produzir um áudio, uma videoaula, um curso online, ou então um e-book, exatamente com aquilo que aquele seu público quer aprender. E aí a chance de você vender é muito maior. Porque agora você não está mais passando pelo comparador. E você não está mais fazendo com que o comparador bata na parede das dúvidas, objeções e não se transforme num comprador. O que você está fazendo é dando a volta no comparador e na parede. Quando você chega aqui, ao invés de você seguir para cá, você dá a volta. E você já ensina à sua persona, ao seu público-alvo. Porque pensa o seguinte, o seu consumidor, ele não quer um determinado produto. O que ele quer é a solução para aquilo que ele está procurando. E a solução tanto faz. Se ele quer emagrecer, existe a solução da academia, existe a solução da alimentação saudável, existe a solução do shake. Tanto faz. O que ele quer é emagrecer. E quando você ensina para ele que a sua solução emagrece e você torna ele qualificado para a sua solução, o que acontece é que ele se torna um comprador. A partir do momento que ele compra, ele vai medir a satisfação dele. Ele vai se transformar em um avaliador, para saber se ele está feliz ou não. E a partir do momento que ele está feliz, que ele gosta daquilo que você entregou para ele, curso online, um e-book, um áudio, o que ele faz? Ele passa a dar o depoimento dele nas mídias sociais, no Facebook, no YouTube, em qualquer lugar. Só que o depoimento dele vai fazer o quê? Vai impactar o pesquisador. Então aqui é o depoimento de um cliente seu. E o método do negócio perfeito estimula os seus clientes a darem o depoimento dele. Porque quando ele fala sobre o que ele aprendeu, como ele resolveu as dúvidas dele, aí sim, quando ele espalha isso nas redes sociais, mais e mais pesquisadores são impactados por esse depoimento. Se o pesquisador é impactado por esse depoimento, ele tem uma chance muito maior de dar o e-mail para você, abrir os seus e-mails e ele se qualifica de uma maneira muito mais rápida e fácil para que ele vire de qualificado, ele vire um comprador. Esse é o método do negócio perfeito. E muitas empresas não fazem isso. Muitas empresas não têm a mínima ideia de como funciona esse... Você percebe que tem um círculo aqui, um círculo que roda cada vez mais rápido. Então você, do tranquilo, você chega no incomodado, pesquisador, e a partir daí, olha como é que esse círculo funciona. Vem para o estudante, qualificado, avaliador, e o depoimento vai para o pesquisador. Mais pesquisadores são impactados pelos depoimentos, e com isso daí ele passa a querer saber mais sobre a sua solução. Depois disso, mais gente se qualifica, mais gente compra, avalia, mais depoimentos são dados, mais pesquisadores são impactados pela comunicação, porque não é só você falando num anúncio sobre o seu produto. Agora, na segunda, terceira rodada, quarta rodada, você tem centenas, milhares de avaliadores, de clientes satisfeitos, dando o depoimento deles. E esse cliente satisfeito, ele vende muito mais do que você, porque não é a opinião da empresa, não é a opinião de quem criou o produto, é a opinião de um cliente que conseguiu o resultado que você prometeu.
esse cliente é o seu maior vendedor. Então, o método do negócio perfeito, o método envolve a criação do produto e o método de vendas do produto. Essas duas partes juntas, elas podem fazer o seu negócio, seja você já um empresário, utilizando esse método de vendas, seja você um empreendedor que vai criar um produto digital, um empreendedor digital, seja um curso online, uma videoaula, um e-book, um áudio, qualquer formato digital, você utilizando o método de vendas, você faz as suas vendas explodirem.